Hermenêutica bíblica, uma visão geral sobre tradução da Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tradução da Bíblia. Nesse momento da série, a gente vai começar a entrar em aspectos um pouco mais técnicos de estudo da Bíblia. E no vídeo anterior nós falamos sobre crítica textual e hoje nós vamos falar sobre tradução bíblica, tudo bem? Inclusive, eu vou me basear em ampla medida no vídeo de hoje nesse conteúdo aqui, tá? Tradução bíblica, um curso introdutório aos princípios básicos de tradução, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, escrito pela Catherine Barnwell, ok? Muito interessante, muito legal, nós vamos fazer algo parecido com o que a gente fez no vídeo anterior. Vamos dar uma olhada aqui no índice para a gente perceber qual que é o universo de questões que lidam com discussões de tradução, porque a Bíblia não foi escrita na nossa língua, né? Nós que falamos português. Inclusive, a Bíblia não foi escrita na língua de ninguém que nasceu no século XXI, né? A Bíblia foi escrita em 3 línguas antigas, o hebraico bíblico, o aramaico bíblico e o grego koiné, lá do tempo do Novo Testamento, tudo bem? E o fato de nós estarmos falando de línguas estrangeiras e línguas estrangeiras antigas acrescenta complexidades ao universo da tradução, que também existem no universo das próprias línguas modernas. Você traduzir algo do alemão para o francês, ou do inglês para o holandês, ou do japonês para o português, ou do chinês para o finlandês, ou coisas do tipo, tem também inúmeras dificuldades em função de estruturas linguísticas serem um pouco diferentes em relação à gramática, sintaxe e um monte de questões assim. Então, traduzir é uma arte, é uma questão muito interessante, muito legal, etc e tal. Tem muita gente que adora o universo da tradução e tudo mais. E também tem pessoas que se sentem meio perdidas, assim, meio confusas, como diante de algo muito complexo, muito difícil, enigmático e indecifrável, né? Isso é bem interessante. Tudo depende um pouco do nível de conhecimento que você tem, tanto da tua língua materna quanto de qualquer outra língua, para você poder fazer comparações em tipos assim de tradução, né, de universo de tradução. Nesse aspecto, eu tive muita sorte na vida, em certo sentido, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a me interessar por rock and roll, talvez por isso eu coloquei a guitarra aqui no fundo, aqui no ambiente do que a gente está gravando, e por causa disso eu comecei a ter interesse em inglês. E aí, desde cedo comecei a estudar inglês, e o estudo do inglês foi o primeiro estudo assim que me ajudou a entender o universo das relações e das diferenças entre as línguas, tá? E quando eu era jovem, além do inglês, eu estudei um pouquinho de alemão, eu estudei um pouquinho de francês, etc e tal. E depois, quando eu fui para a faculdade de teologia, eu estudei aramaico, hebraico e grego, tá? Entretanto, eu não tenho, assim, um interesse muito profundo nas línguas bíblicas. Nós vamos falar, provavelmente, no próximo vídeo sobre as línguas bíblicas, tá? Isso tem que ver com várias questões, mas eu vou deixar para falar isso lá no próximo vídeo, tá? O ponto é, nós temos um texto bíblico escrito em outra língua, em outras línguas inclusive, e que precisam ser traduzidos esses textos, para a gente poder ter a palavra de Deus aí na nossa língua, para a gente entender, etc e tal, e pregar, e ensinar, e desenvolver a nossa leitura bíblica a respeito das coisas. E isso coloca diante de nós trocentos desafios do ponto de vista de tradução. Então eu vou dar uma lidinha aqui para vocês nos 35 capítulos, né, nas divisões aqui do livrinho da Catherine, e aí os subtópicos aqui, os títulos dizem o seguinte: o que significa traduzir, né? Do que a gente está falando quando a gente fala em tradução? Aí, próximo tópico, 2 tipos de tradução, onde ela vai falar de tradução literal e tradução dinâmica, tá?
E só essa discussão já é uma discussão gigantesca na história da tradução. Porque o que é a tradução mais fiel? É aquela que traduz as coisas literalmente, sem se preocupar tanto com o sentido, ou é aquela tradução que se preocupa com traduzir o sentido e não a expressão literalmente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico aqui. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Vamos pegar o verbo bara. Então, ok, no princípio Deus criou o céu e a terra. Vamos dizer que esta é a tradução do verbo bara no verso 1 de Gênesis 1. Agora, nós poderíamos traduzir esse verbo de outras formas. Sei lá, no princípio Deus fez o céu e a terra. No princípio, Deus deu origem ao céu e à terra. No princípio, Deus criou a partir do nada o céu e a terra. Veja, eu coloquei aqui, de forma muito livre, 4 traduções possíveis para o verbo bara, lá em Gênesis 1, verso 1. Que inclusive, só o verbo bara assim, ele já gera discussões gigantescas, tá? Inclusive essa perspectiva que alguns têm e alguns contestam, porque na tradução sempre é assim, né? Sempre quem tem defende uma X tradução e sempre tem quem discorda. Mas, por exemplo, algumas pessoas dizem que o verbo bara, ele tem essa implicação de criação ex nihilo, que a gente fala, né? Que é uma criação a partir de nenhuma matéria-prima anterior. Então, por exemplo, Deus criou os céus e a terra significa que não existia nada a partir do que Deus criou o céu e a terra. Diferente, por exemplo, assim, de Deus pegar água e criar gelo, ou Deus pegar água e criar gás, ou Deus pegar barro e criar um ser humano, entende esse tipo de coisa? Esse tipo de criação não é criação ex nihilo, inclusive o verbo bara não é usado nesse tipo de aspecto, né? Acho que o verbo é yatsar, né? Alguma coisa assim. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, ou que Deus criou a mulher, inclusive existem pessoas que dizem assim que tem toda uma poética, né, nos verbos hebraicos em relação a isso. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, esse verbo fazer tipo, Deus arrancou o homem do pó da terra como quem arranca um dente, né? Tem a impressão de um processo meio bruto, assim. E quando Deus vai criar a mulher, que ele pega a costela do homem e cria a mulher, aí a ideia é que Deus faz uma obra de arte, entendeu? E aí nós concordamos nesse aspecto. Então, muitas vezes, esses verbos, assim, eles têm todas umas conotações, assim, e tal, só que, e aí? Como que a gente traduz? A gente traduz, tipo, literalmente, Deus arrancou do pó da terra o homem, ou a gente, tipo, tenta explicar o sentido. Deus arrancou como quem arranca um dente da boca o homem da terra. Só que aí você percebe. Se você for explicar o termo, como assim, arrancar como quem arranca um dente, você vai pegar um verbo e você vai traduzir ele por uma frase. Arrancar como quem arranca um dente. Então, muitas vezes, esse é o tipo de dilema que o tradutor encontra. Porque, às vezes, quando você diz assim que Deus arrancou o homem do pó da terra, ou Deus fez o homem do pó da terra, não fica tão claro, né? Essa dinâmica que, às vezes, pode ficar claro na língua original. E em relação lá ao bara, ao Deus criou o céu e a terra, da mesma forma. Tipo assim, a ideia de que Deus criou, vamos dizer assim, pode ser que contenha a noção da criação do nada, ou pode ser que alguém entenda que Deus criou a partir de uma perspectiva ou de uma matéria-prima anterior. Vamos dizer assim, que o verbo criar em si, ele não contém essa informação. Então alguém poderia ser tentado a traduzir, Deus criou do nada o céu e a terra, mas alguém poderia dizer assim, não, você está pegando um verbo e traduzindo por 3 palavras, criou do nada. Isso não é correto e tal, e aí a discussão entre tradução dinâmica e tradução literal é, tipo assim, você multiplicar esse tipo de discussão que eu estou fazendo aqui para você ad infinitum. Para todas as palavras, para todas as sentenças, para todas as expressões, tá? E sempre o que vai acontecer no fim das contas é que as pessoas vão divergir um pouco. Por isso, inclusive, vão existir traduções diferentes. Vai ter uma tradução mais assim, outra mais assada, numa língua mais assim. Por exemplo, numa versão mais moderna da língua, outra numa versão
menos moderna, ou tipo assim, uma versão mais formal ou uma versão mais coloquial. Tem inúmeras questões assim interessantes. Aí, próximo tópico aqui, algumas das traduções da Bíblia em português. Eu trouxe várias traduções da Bíblia aqui pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Mas lá pra frente a gente mostra um pouco essas coisas aí. Aí, ponto 4 aqui. Como traduzir expressões idiomáticas? Esse é um aspecto interessante, porque as expressões idiomáticas, elas também têm tudo a ver com a discussão lá de você fazer a tradução literal ou tradução dinâmica, porque muitas vezes a tradução literal de expressões idiomáticas, ela não faz sentido na língua para a qual você traduz. Às vezes, por exemplo, é uma piada, é uma expressão, é uma ironia, é uma brincadeira, é uma coisa que demanda a estrutura da língua original do negócio para ser melhor entendida. E se você traduz, por exemplo, de forma literal, você perde o sentido. Inclusive, por exemplo, tem uma discussão sobre se essa coisa de, por exemplo, que Deus endureceu o coração de Faraó é uma expressão idiomática ou não. E, por exemplo, caso seja, muda um pouco o sentido da teologia do texto, né? Por exemplo, alguns entendem que Deus endurecer o coração do Faraó significa Deus deu a Faraó o que Faraó escolheu, como um juízo justo contra aquilo que Faraó escolheu mal. Então, Faraó escolheu endurecer o coração dele contra Deus. E qual que é a resposta de Deus a Faraó? Deus endurece, entre aspas, o coração dele. Mas a fonte primária do endurecimento é o Faraó e não Deus. E aí o que explicaria isso é que isso é uma expressão idiomática ali naquele contexto e etc. Mas, obviamente, que quem quiser fazer uma teologia de que Deus é o agente que iniciou o endurecimento do coração do Faraó, tipo um calvinismo, uma coisa assim, vai dizer, não, essa ideia de que isso aqui é uma expressão idiomática é uma heresia, um engano para querer negar o que o texto afirma claramente, que Deus endureceu o coração do Faraó. Então, sempre nas discussões de tradução, você vai ter essas tretas, entendeu? E aí, por exemplo, para você discutir essas coisas, aí você sai do universo da mera tradução para discutir a teologia do texto, que aí já não é mais a tradução do texto, é tipo assim, quais são as implicações teológicas de Deus endurecer o coração do Faraó, tipo contra a vontade do Faraó, a despeito da vontade do Faraó, ou sem nenhuma referência à escolha pessoal do Faraó em endurecer o seu próprio coração, ou quais são as consequências teológicas do Faraó endurecer o seu coração e Deus dar ao Faraó o que o Faraó escolheu na forma de juízo, e aí Deus endurece o coração dele. Então, por detrás dessas duas formas, e pode ser que existam mais formas do que enxergar essas coisas do que duas apenas, mas só para a gente ilustrar aqui, essas duas formas de entender implicam duas estruturas de teologia completamente diferentes, que têm visões de Deus e do Faraó totalmente diferentes, entendeu? Então, por isso que você percebe que quando a gente está tratando de tradução do texto, a gente está tratando de questões que têm implicações super complexas para discussões de teologia. Mais uma razão pela qual as igrejas não alimentam discussões de tradução em relação aos seus membros, tá? Até porque para você ter uma maturidade maior no universo da tradução, você tem que ter mais conhecimento mesmo. E como a maioria das pessoas nem tem tempo, nem disposição para ter muito conhecimento, então, tipo assim, se evita discussões de tradução para não ficar colocando caraminhola na cabeça dos irmãos. Entendeu? Mas aí quando a pessoa tem interesse em teologia, mais cedo ou mais tarde ela vai lidar com um monte de dilemas sobre tradução. Tudo bem? Próximo tópico aqui, qualidades de uma boa tradução. Então, o que é uma boa tradução ou não, né? Discussão difícil. 2 passos da tradução. Como traduzir ideias desconhecidas? E o que acontece? Existem textos mais fáceis e textos mais difíceis de serem traduzidos. E às vezes tem coisas que a gente simplesmente não faz muita ideia do que a pessoa está dizendo. Em termos, assim, por exemplo, de uma localidade, ou de um personagem que só aparece uma vez, ou uma coisa muito estranha, assim, que não tem muito paralelo para você comparar. E existem coisas bem fáceis, assim, de traduzir. Então, por exemplo, como traduzir nomes desconhecidos? Como traduzir pesos, medidas e moedas? Tipo, essas coisas, elas
também são, tipo assim, complexidades adicionais, entende? Por exemplo, traduzir verbo tem as complexidades da tradução do verbo. Como, por exemplo, eu expliquei sobre o arrancar um dente, criar do nada, fazer a mulher, criar uma obra de arte. Então, são discussões de traduções de verbos. Agora, nome é um pouco diferente, entendeu? Por exemplo, sei lá, eu pego, por exemplo, aqui a minha Bíblia em inglês que eu tenho aqui, King James. Eu vou traduzir como Tiago, o James, ou eu vou colocar James, porque também tem James em português? Traduz o nome, não traduz? E quando é um nome desconhecido, assim, um nome que você nunca viu? Você traduz literalmente ou você tenta adaptar para fazer, tipo, a pessoa entender que aquilo ali é um nome? Por exemplo, tá? Você já viu, por exemplo, se eu não me engano, você já ouviu falar do João Jorge Saad? Se eu não me engano, é esse o nome dele. O João Jorge Saad é um descendente de árabe aí que vive no Brasil e que é famoso aí, não sei se o Morumbi é o estádio João Jorge Saad, eu não tenho muita certeza disso, tá? Não, o Morumbi é Cícero Pompeu de Toledo, mas enfim, o João Jorge Saad, eu não sei se é um personagem aí de televisão, não lembro bem do caso, mas, por exemplo, João Jorge Saad, esse sobrenome Jorge, é uma história bem curiosa, assim. Quando os árabes começaram a imigrar para o Brasil, eles chegavam no porto ali de Santos ou qualquer outro porto, e às vezes eles falavam um nome que para o brasileiro era meio que difícil de entender, difícil de falar. E aí alguém decidiu dizer assim, que quando chegasse um árabe que tivesse um nome meio cabuloso, que você não sabia escrever, você colocava Jorge no lugar. Por isso tem o João Jorge Saad. Então pode ser que o nome da família original dele fosse Jorge Ahmed Saad, entendeu? Só que o cara não sabia escrever Ahmed, aí escreveu Jorge. Porque é um nome desconhecido naquela cultura em português e tal. Então tem trocentas discussões. E, por exemplo, peso, medida e moeda. Nós vamos traduzir para o nosso sistema métrico atual, é centímetro, é metro, é real, é dólar, ou nós vamos traduzir lá o denário, o côvado, sei lá das quantas, entendeu? Bem interessante. Aí, o ponto 8 aqui, como estudar o significado de um termo. Então, por exemplo, uma palavra pode ter múltiplos significados, em múltiplos contextos, em múltiplos momentos diferentes da língua, porque também tem isso, né? Às vezes uma palavra tem um sentido nessa época e outro sentido em outra época. Por exemplo, a palavra seita. A palavra seita, por exemplo, lá no Novo Testamento tem um significado, hoje tem outro significado. E muitas vezes na própria Bíblia pode acontecer isso. Pode ser que o mesmo verbo hebraico em Gênesis tenha uma conotação diferente em Jeremias. Porque Gênesis foi escrito, sei lá, 600 anos antes que Jeremias. Aí em 600 anos vai mudando um pouco o sentido das palavras. Como traduzir termos bíblicos especiais? Aí tem que ver aqui no conteúdo aqui o que ele quer dizer com termos bíblicos especiais, né? Etc e tal. Interessante. Então, por exemplo, ele dá alguns exemplos assim. Palavras como evangelho, Cristo, profecia, Senhor, batizar, pecado, perdoar, são termos bíblicos especiais, porque eles são termos carregados de uma conotação teológica pesada. Por exemplo, o termo Cristo, Messias, né? Você tem a tradução, mas você tem que entender que tem todo um conceito gigante. Ou, por exemplo, a ideia de que Jesus é o Logos, né, em João 1, verso 1. Em traduções homéricas no universo da teologia, porque o termo Logos é usado na filosofia grega, e aí, por exemplo, João pega o exato conceito da filosofia grega e aplica a Cristo, ou ele muda o conceito grego e diz que Cristo é o princípio que ordena o universo, o Filho de Deus, o Criador do universo, um com o Pai. E sem ele, nada do que foi feito se fez, e ele era um com Deus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Então, discussões homéricas aqui sobre essas coisas, entende? Muito legal. Ponto 10. Como estudar a sua própria cultura? Né? Aí eu acho que a pessoa está falando da própria cultura nossa, né? Da língua para a qual a gente traduz. Como fazer uma tradução com significado? Porque também tem isso, né? Se você não souber entender as coisas assim num nível mais profundo, quando você está num nível muito rudimentar de tradução, quando você está aprendendo,
às vezes você faz traduções sem sentido, porque você não entende como transformar uma língua na outra, né? Por exemplo, sei lá, vamos dizer que nós pudéssemos pegar literalmente expressões hebraicas e dizer assim, mim gosta banana. Mas assim, tipo, essa é uma tradução que até faz sentido, mas que o correto seria, eu gosto de banana. Mas, às vezes, nesses tipo mim gosta banana, tem umas coisas meio sem sentido. Até você se aprofundar no conhecimento da tradução e entender como que tem que se traduzir aquilo, entendeu? Essas discussões são bem legais. Que mais? Fatores que impedem a compreensão da mensagem. Então, às vezes tem isso, assim, tipo, certos aspectos do texto bíblico podem ser mal entendidos. E que fatores são esses que mexem com essa compreensão? Outra coisa, aspectos das diferenças transculturais. Porque quando você compara a sua cultura atual com a cultura bíblica, em termos de relacionamentos, dinheiro, relação com sexo, com Deus, com isso, com aquilo, com trocentas coisas, com o sacrifício, com o templo, com sei lá o que, com o próprio Jesus, com o tal ensino, com o provérbio, com a figura de Davi ou de Salomão ou de Nabucodonosor ou sei lá do que, essas coisas elas podem ter significados muito diferentes. Assim, por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia no século XXI, nós podemos ter uma visão positiva de Nabucodonosor, porque a gente já conhece um pouco a história, e no fim ele até meio que se converte, assim, em certos aspectos, entre aspas, assim, no livro de Daniel. Mas se você estivesse vivendo lá na época de Daniel, você ouvir o nome Nabucodonosor, poderia ter implicações muito diferentes, porque ele era tipo ouvir o nome do Donald Trump da época. E vamos dizer que você era um israelita, e você pensa que ouviu o nome do rei de Babilônia, ouviu o nome do Satanás, ouviu o nome do Adolf Bigodinho, ou coisas do tipo, entendeu? Então, essas coisas também mudam de cultura para cultura, de tempo para tempo, né? Como que funciona? Outra coisa, exercícios relacionados com a tradução baseado no significado. Descobrindo o real significado, porque também tem isso, né? Às vezes, por trás da literalidade do texto, o significado é outro, entende? Então essas questões são bem interessantes, assim, que tem que ver, por exemplo, às vezes quando o texto contém ironia, ou outra figura de linguagem, ou sarcasmo, ou trocentas coisas, assim, ou eufemismo, isso ou aquilo. E aí tem um monte de discussão se realmente a Bíblia contém essas coisas, sim, não e por quê, né? E alguns pensam que sim e não, ou às vezes em alguns pontos essas coisas são mais claras do que em outros pontos. Por exemplo, tá? Naquela ideia lá do tudo posso, não é o tudo posso, não é aquele que me fortalece. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, ok? Por exemplo, essa é uma discussão lá em Paulo que é bem interessante, assim. Algumas pessoas pensam que Paulo realmente está ensinando que tudo é lícito, ou a ideia de que tudo é lícito seria tipo uma filosofia dos hereges que Paulo está corrigindo através do nem tudo convém. Até porque, por exemplo, a ideia do tudo é lícito acabaria implicando que todos os crimes e todos os pecados são lícitos. Será que é isso que Paulo está ensinando? Ou, por exemplo, quando alguém fala tudo é lícito, a pessoa está querendo dizer tudo de forma absolutamente restrita, ou ela está querendo dizer assim, tudo que é obviamente questionável é lícito, fora crimes terríveis, entende? Tipo assim, tudo que pode haver divergência entre as pessoas é lícito, fora coisas claramente erradas, entendeu? Ou como que seria, entendeu? Tipo, a percepção das pessoas a respeito dessas coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguém falando comigo no WhatsApp? Ok. Então é isso, entendeu? Então essas coisas são complexas, assim, tipo, Paulo está citando, está falando, está corroborando aquela ideia, está corrigindo, tudo depende, entendeu? Dependendo de interesses teológicos, a pessoa vai dizer, não, tá vendo, tudo é lícito, votar no Lula é lícito. Não deveria ser, né, brincadeira. Votar no Bolsonaro é lícito, ou sei lá o que, roubar é lícito, matar é lícito, que Paulo ensinou. Só não convém, né, mas é lícito. Engraçado e interessante. Então, as discussões são bem amplas. Mas lembra, vamos trabalhar que a tradução tudo é lícito, mas nem tudo se convém, é a perfeita tradução.
ainda assim ela não resolve as discussões teológicas, né? O que é tudo, o que é ser lícito ou não, por que se tudo é lícito nem tudo convém, porque se tudo é lícito não pode ser que tudo convém, ou que qualquer coisa convém já que tudo é lícito. Então, por exemplo, essas relações de sentido, elas nunca são resolvidas pela tradução. Por isso, a tradução, mesmo que seja 100% correta, não resolve discussões de teologia, que também é uma das razões pelas quais o recurso ao texto original não resolve os problemas de teologia, tá bom? Mas isso a gente fala um pouco mais no próximo vídeo, tudo bem? O que mais? Aí ele está falando aqui, informações sobre fundo cultural e histórico. Essa é uma questão complicada também, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, quando a gente fala assim que a gente tem que levar em conta o contexto de textos bíblicos e etc e tal, às vezes a gente vai ser levado a coisas para além da Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nabucodonosor, a gente fala de Babilônia. Daí lá em Babilônia, 600 a.C., aconteceu X coisa. Aí invadiu o Egito. Daí a cultura daquela época em Babilônia era assim, ou no Egito era assado, ou em Israel era assado. E aí os medo-persas chegaram com uma outra cultura, com uma outra cabeça, com uma outra postura de guerra, ou de política, ou de religião, ou de economia, ou de plantar e colher, ou de guerrear, ou de qualquer coisa. Então, tipo assim, tudo isso aqui vai muito longe, né? E às vezes a Bíblia fala uma coisa e daí, tipo, tem outras fontes históricas que falam outras, e aí a gente complementa o que a Bíblia diz com essas fontes, ou a gente coloca a Bíblia num patamar superior a essas fontes, ou até mesmo o contrário, a gente coloca as fontes históricas num patamar superior ao da Bíblia, porque a Bíblia faz uma leitura política e mística das histórias das nações, e quer, tipo, justificar Israel contra a Babilônia, mas não, a Babilônia tinha os seus motivos e estava tudo certo. Então, tipo, as discussões são sempre infinitas, tá? Em relação a essas coisas. Aí o 17º ponto aqui é uma tradução natural, né? Como você também fazer uma tradução fluida, né? Então, tipo, mim gosta banana, eu gosto de banana, ou gosto de banana, banana, ponto de interrogação, gosto, ponto final. São muitas formas de colocar as coisas, entende? No meu caso, odeio banana, tá? Só para deixar claro em relação ao exemplo aí. Então é tudo bem legal. O que mais? Descobrindo o significado, acontecimentos, preposição, voz ativa e passiva, elipse, passagens complexas, a ordem dos acontecimentos na frase, né? Tipo, porque no inglês, por exemplo, para o português, muda um pouco a ordem das palavras. Essas coisas também acontecem no grego, também acontecem às vezes no hebraico, e de língua para língua varia um pouco a ordem do sujeito, do predicado, do advérbio, do verbo, dessas coisas todas, assim. Orações breves ou orações longas, isso aqui também dá problema, né? Porque quanto mais complexo é o período, às vezes mais difícil é a tradução. E também, tipo, mais competente tem que ser o escritor para você não se perder no meio da leitura do parágrafo. Inclusive, algumas pessoas reclamam que eu escrevo parágrafos longos, tá? E tal. Figuras de linguagem, perguntas retóricas, o rascunho da tradução, a revisão da tradução, 10 maneiras de testar a qualidade de uma tradução. É legal isso aqui. Isso aqui valeria a pena fazer um vídeo só sobre isso, né? Retroversão, subtítulos, pronomes, gramática e problemas de tradução é o último capítulo aqui. Bom, vai ficar um link para a aquisição deste livro para quem quiser na descrição do presente vídeo, tudo bem? Se eu esquecer, inclusive, me cobra nos comentários. Ou só você colocar aí tradução bíblica, um curso introdutório aos princípios básicos de tradução que você vai encontrar. Mas vou tentar lembrar e vou colocar para vocês que se quiserem dar uma lida, vale muito a pena pelo menos vocês se situarem, né, em relação a estas questões. Mas tem um monte de gente que já dedicou a sua vida ao universo da tradução bíblica, e qual que é o resultado disso? É um monte de versões diferentes da Bíblia, né? Em contextos diferentes, línguas diferentes, edições diferentes. Eu posso dar, assim, alguns exemplos aqui só para a gente brincar um pouco.
Uma das Bíblias mais importantes da minha vida, em termos assim de tradução bíblica, é essa aqui, Bíblia Sagrada, edição pastoral, uma Bíblia católica. E foi através da tradução desta Bíblia aqui que eu tive o meu encontro com Deus, porque era a época que a Heloíse tinha Bíblia, eu não tinha Bíblia. E foi lendo aqui Isaías capítulo 48, nesta tradução aqui, que eu tive o meu encontro com Deus, assim. E eu tenho um carinho muito especial por essa tradução. Essa tradução da Bíblia é muito boa, é muito legal, eu recomendo, tá? Edição pastoral da Igreja Católica Apostólica Romana, show de bola. Aí tenho aqui nas minhas mãos uma tradução King James em inglês, tá? Então, uma tradução num inglês mais antigo, não sei das quantas, e blá, blá, blá. Eu nem sei quais são as especificações aqui dessa versão do texto, tá? Mas eu também não vou ficar procurando aqui especificações agora, tá? Isso aqui é produzida pela Universidade de Cambridge, não sei o que, sob o printer real aqui da rainha, da puta que pariu, Deus abençoe. Mas também temos traduções heréticas da Bíblia, como por exemplo a versão das Testemunhas de Jeová, que está aí também, né, a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, cheio de bobagem aqui nessa tradução. Legal. Uma outra tradução que eu não gosto muito também, Bíblia Nova, Bíblia Viva, né, sei lá, Nova Bíblia Viva. Essas traduções um pouco mais estranhas, assim, tal, não sou muito fã, mas tudo bem também, ok, bem legal. Outra traduçãozinha mequetrefe, Bíblia de Estudo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Pessoal assim que às vezes tem um pouco de dificuldade com certas Bíblias com uma linguagem considerada um pouco mais antiga, tal, para tentar tipo facilitar para as novas gerações aí, talvez não assim contemporâneo, né, mas tipo de algumas poucas décadas atrás. Outra Bíblia que é uma das minhas prediletas em absoluto, Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia louvada, assim, pela qualidade da sua tradução como uma das melhores mesmo, né? Nova edição, revista e ampliada. Muito legal, adoro essa Bíblia, adoro sua tradução. E uma das poucas coisas que me incomoda nessa Bíblia, assim, é essas coisas dos salmos ter números diferentes, né? Porque na Bíblia Católica, às vezes, os salmos eles têm um número a menos, né? Então, tipo assim, o Salmo 50 é o 51, e às vezes acontecem umas confusõezinhas assim. Mas, show de bola, Bíblia de Jerusalém. Outra Bíblia aqui é a Nova Almeida, né? Esse é o nome? Nova Almeida Atualizada, NAA. Essa é a Bíblia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem usado atualmente nas suas produções aí na CPB, blá blá blá. E a Bíblia que eu mais uso, Nova Ara, né? A Revista Atualizada, segunda edição, que é a Bíblia assim, com a qual eu estou mais acostumado, mas não quer dizer que é melhor ou nada do tipo. Existem várias outras Bíblias que a gente pode ter acesso, NVI, NVT, e trocentas outras aí, versões da Bíblia, bem interessantes, assim, para você dar uma estudada. Existem muitos conteúdos aqui no YouTube sobre versões da Bíblia, se vocês quiserem se aprofundar, tá? Muita coisa legal aí por aí. Mas o que acontece? Não existe nenhuma tradução perfeita, nenhuma versão perfeita. E essas versões, assim, quanto mais, tipo, versões livres, Bíblia à mensagem, já passa para o aspecto assim, de nem ser mais tradução e já virar assim, paráfrase que a gente fala, né? Aí a pessoa já inventa em cima do texto mesmo, assim, para tipo, dar uma floreada, para tornar tipo, a leitura mais romantizada, ou coisas assim do tipo. E aí já nem é tanto feito para você tipo, estudar academicamente a Bíblia, é feito mais para você fazer um exercício devocional, né? Esse tipo de Bíblia. Então eu prefiro as Bíblias mais sérias, vamos dizer assim, e as minhas prediletas aqui, Bíblia de Jerusalém, Revista e Atualizada, segunda edição, e a Nova Almeida Atualizada, ok? É isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.